E aí, beleza? Salmo resumo do capítulo 72. Temos no capítulo 72, 20 versículos, diz assim, o salmista do versículo 1 em diante. Desde já, recomendo a leitura de todos os versículos, é um capítulo autoexplicativo, Salmo de Salomão. Diz assim, o versículo 1, concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Segundo, julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. 3. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. 4. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. 5º versículo do capítulo 72 de Salmos nos diz, ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua através das gerações. O 8º versículo nos diz, domine ele de mar a mar e desde o rio até os confins da terra. 10º versículo diz, pague-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. 12º, porque ele acode ao necessitado que clama e também ao aflito e ao desvalido. 13º, ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma aos indigentes. 14º, redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. 16 nos diz, haja na terra abundância de cereais, que ondulem até os cimos dos montes, seja a sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes, como a erva da terra. Subsista, diz o 17, para sempre o seu nome, e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. 18. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele opera prodígios. 19. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Finaliza o capítulo no 20º versículo dizendo, findam as orações de Davi, filho de Jessé. Bem, por meio desse cântico, Salomão clama ao Senhor para que seja rei justo e o seu reinado duradouro. Também é considerado por muitos um salmo profético que em todo o tempo, sobretudo da metade do capítulo em diante, é enfatizado acerca do rei verdadeiramente justo, rei único de reinado eterno, a vinda do Messias esperado, nosso Salvador e reinante eterno e supremo. Bem, aqui há o tempo todo a súplica, o clamor por direção vinda da sabedoria do alto, para que ele possa aplicar em todo o seu reinado justiça ao povo que ele bem chama, ao seu povo, Senhor. Tem o rei aqui, a humildade, o rei Salomão tem a humildade de saber reconhecer quem e de quem é verdadeiramente o seu povo. O povo que ele está com a responsabilidade de reinar por sobre, pertence não a ele, mas a quem está muito acima dele. E por temer ao Rei dos Reis, ele pede em todo o tempo orientação para julgar e governar sobre o seu povo. Diz o versículo 1, concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Se reportando a ele, Salomão, filho do rei Davi. Segundo versículo, julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade.
com igualdade, com justiça. 3. Os montes trarão paz ao povo, que seja um local que viver seja tranquilo. Também as colinas atrarão com justiça. Onde quer que esteja o povo, no mais alto lugar ou no mais humilde dos lares, haja equilíbrio, haja justiça e haja paz, é o que clama o salmista. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Defenda os fracos, os oprimidos. 5º versículo. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. Que o julgar deste rei, abençoado, efetivamente, instruído pela sabedoria que vem do alto, seja de tal maneira útil ao povo de Deus, que ele seja lembrado por gerações. E assim vai todo o capítulo, versículo a versículo, no capítulo 72. Bom é quando o homem se enxerga a sua verdadeira identidade, aquela que Deus nos deu, mas sabe qual é o tamanho que possui. Diante dos homens, em pé de igualdade, e diante de Deus, infinitamente menor. Que possamos ter a humildade necessária para enxergar que somos o que somos e em que fase estamos. E que possamos humildemente nos dirigir ao Senhor, que nos abasteça com a sua sabedoria para enfrentarmos o nosso dia a dia cheio, pleno da sua presença e da alegria e felicidade que isso nos traz. Sucesso, que Deus nos abençoe e proteja, é o que desejo em nome de Jesus Cristo.